pessoal, então, mais uma sessão do Microsoft Community, Connected Community. Vamos ver a apresentação do Renato com o Cloud Hub 2.0, por onde começar. Segue aí. Maravilha. Obrigado pela introdução, Daniel. Então, o Cloud Hub 2 é um tema aí bem quente, né? Bem importante. Então, a ideia de hoje é a gente mostrar um pouco, né, de como que ele está, né, e por onde que a gente pode começar. Antes da gente começar aqui com a apresentação, deixa eu me apresentar, caso você ainda não me conheça, né? Eu sou Renato, né? Eu sou arquiteto de soluções na Evermind. Eu trabalho ali com desenvolvimento há mais de 12 anos, né? E desde 2016 trabalhando aí focado em projetos de integração, né? Gosto bastante de interagir com a comunidade, né? Inclusive, o Daniel, que está aqui com a gente, também é líder aqui do grupo de São Paulo, né? E aí, se vocês quiserem depois bater um papo, tem meu LinkedIn aqui, fique à vontade para me contatar. Na agenda de hoje, a gente vai ver aqui, né, quando que foi o lançamento, né, do Cloud Hub 2, vamos falar um pouco da infraestrutura, vamos falar um pouco das diferenças do Cloud Hub 1 para o 2, vamos ver uma demonstração, né, e vamos falar um pouco aqui de algumas particularidades que a gente tem no DevOps. Um ponto que eu queria também ressaltar se você está começando com o Mulisoft, né, você talvez vai perceber que o que a gente vai falar aqui pode ser um pouco mais avançado, pode ser um pouco ali abstrato, né? Então, se você está começando hoje, né, com o Mulisoft, ou está começando agora, né, e está em busca de materiais, né, mais básico, mais ali beabá do início, a gente tem um canal aqui no YouTube com vídeos em português, então é só procurar lá no YouTube Mulisoft Meetups BR, acho que o Daniel pode colocar depois aí no chat o link, né? E para quem já é profissional Salesforce, né? E já está ali acostumado com Trailhead, você vai encontrar também uma Trail Mix lá no Trailhead que explica aí todos os fundamentos do Muli, inclusive você pode tirar aqui uma certificação, né? Bom, dando seguimento, né? O lançamento do Cloud Hub 2 foi em agosto do ano passado, né? E por que a gente traz essa informação? Sempre que é lançado uma feature nova, uma tecnologia nova, eu acho que um primeiro questionamento, né, que a gente faz é se essa tecnologia está madura, se está estável, né? Porque quando a gente vai colocar um projeto que está em produção, a gente tem que dar essa garantia aqui para o nosso cliente, né? Então, eu quero tranquilizar vocês em relação a esse ponto. O Cloud Hub 2.0 ele já está aí com quase um ano, né, de lançamento. Desde o lançamento já tiveram outras releases, correções e tudo mais, né? Então é uma feature que ela já está super estável, né? Eu tenho utilizado aqui desde dezembro do ano passado, aqui nos meus projetos, já estou com vários clientes rodando, né? Então, se você tiver, né, essa insegurança, fique tranquilo, você pode começar a utilizar o Cloud Hub 2.0 a partir de hoje mesmo. Por curiosidade, né, a gente tem aqui um chat, né, inclusive você pode colocar nesse chat as suas perguntas também, né, e aí o Daniel vai aqui passando. Coloque aí no chat também se você já está trabalhando com o Cloud Hub 2, já está trabalhando já em cliente, em projetos, só para a gente ter uma ideia de como é que está isso por aqui, tá? E aí, né, não tem como a gente falar do Cloud Hub 2.0 sem falar da infraestrutura, né, que foi a grande mudança em relação ao 1. Quando a gente vai fazer o deploy de uma aplicação no Mulisoft, né, então, no Mulisoft, as nossas integrações, as nossas APIs, né, os processos que a gente constrói, eles são chamados de aplicação, né, ou Muli App, e a gente pode
rodar essa aplicação em vários locais. A gente pode rodar isso na cloud da Muli, a gente pode rodar isso num servidor on-premise, a gente pode rodar isso no AWS, no Azure, né? E quando a gente vai fazer o deploy dessa aplicação, a gente escolhe esse target, né? Então, por exemplo, para rodar na cloud da Muli, a gente tem a opção Cloud Hub, né? Que eu acho que quem já trabalha com Muli deve conhecer amplamente. E agora a gente tem uma opção nova que é Cloud Hub 2.0, né? Então, essas duas opções elas são executadas na nuvem da Mulisoft, a nuvem gerenciada por ela, só que existe alguma diferença entre as duas, né? E a gente vai ver essas diferenças agora, tá? Então, como que é a infraestrutura do Cloud Hub 1.0, né? Eu acho que um ponto aqui que eu quero destacar é que as aplicações elas vão ser executadas dentro de um worker, né? Então ele está representado aqui pelo Worker Cloud. E no Cloud Hub 1, esse worker ele é baseado em máquina virtual. Então, quando a nossa aplicação ela é implantada, a plataforma ela vai provisionar uma máquina virtual dedicada ali para aquele worker, né? Dedicada ali para aquela aplicação, e a aplicação ela é executada lá, né? É interessante também a gente destacar que a plataforma ela pode ser dividida em alguns componentes. Então a parte que a gente interage, que é o que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, é o Runtime Manager Console, que é a interface gráfica lá, que a gente pode manipular as coisas, que a gente pode ver o que está acontecendo, né? Esse console ele é ligado aqui com um back-end, né? Que tem ali Platform Services, né? E essa ligação é feita através de APIs, né? E existem serviços dentro dessa plataforma, né? E para cada deployment model, pode existir um conjunto específico de serviços, né? Então, por exemplo, no Cloud Hub 1, a gente tem um serviço que é exclusivo do Cloud Hub 1, não tem em outro deployment model, né, não tem ali no deployment model do Cloud Hub 2.0, que é o Inside, né? Então, não sei se alguém já utilizou o Inside, né? Mas esse é um serviço exclusivo ali, né? Não foi ali para o Cloud Hub 2, né? O Application Data também mudou um pouquinho, né? Então, dentro do Mulisoft, a gente tem diversas opções para a gente trabalhar com filas, enfileiramento, né? A gente pode se conectar com message brokers externos, como Kafka, RabbitMQ, SQS, né? Ou até mesmo um broker integrado da plataforma, que é o Endpoint MQ, mas também existe uma opção que ela é embutida, né? Que é a opção de, a gente chama de VM, né? VM Queues. E essa VM Queues, ela tem um modo persistente, né, e um modo em memória, né? Então, o modo persistente ele utiliza a application data, né? Então, o Cloud Hub 1 dá suporte a VM Queues persistente. A gente vai ver que isso já não tem no Cloud Hub 2, mas em compensação, a gente tem outras features no Cloud Hub 2, né? Então, essa é a infraestrutura do Cloud Hub 1, né? E quando a gente vai para o Cloud Hub 2, a gente percebe que a gente tem uma estrutura parecida, né? Então a gente vai ter aqui o console ali do Runtime Manager, a gente vai ter a plataforma de serviços, a interação entre o console e a plataforma de serviços ainda é através de API REST, né? Só que a gente percebe uma mudança significativa, que é quando a aplicação ela é publicada, né? Ela não vai ser mais publicada numa máquina virtual, mas ela vai ser publicada num pod, né? Embora isso seja transparente para a gente, né? A gente não tem ali que ficar ali mexendo no cluster de Kubernetes, né? A gente interage apenas com o console, eu vou mostrar para vocês, então a Muli já facilita bastante para a gente esse processo, mas é interessante saber que por debaixo dos panos a gente tem ali um cluster de Kubernetes, né? E aí a gente vai ter ali os containers, que são
executados para cada aplicação, né, os pods, né? E essa infraestrutura baseada em container, ela é muito mais leve em relação à infraestrutura baseada em VMs e tudo mais. A gente até percebe que a aplicação, né, ela sobe mais rápido, né, com o Cloud Hub 2. E a gente vai notar que existe algum conjunto aqui de serviço que é um pouco diferente, né? Aqui a gente já não tem já aquela parte de application data, a gente tem só o Object Store V2. É claro que o Object Store V2 ele está aqui contemplado dentro de Application Data, né? Só que além do Object Store ele tem mais coisas ali, né? E para o Cloud Hub 2 a gente tem só o Object Store V2, né? Um ponto importante, né? A gente não tem mais aqui o conceito de VPC, né? O que seria a VPC? Né? Esse é um serviço aqui da plataforma que permite a gente criar uma rede virtual privada, né? Isso ainda é possível, só que é um outro conceito aplicado, né? Que a gente chama aqui de private spaces, né? Deixa eu avançar aqui. Daniel, alguma pergunta até o momento? Não, só comentários aqui, a Elisa falando que já trabalha com. Trabalha só com o 2.0, está nos planos, já Uhum. trabalhou com on-premise e pods, né? No RTF, provavelmente. E o Guilherme Machado, sim, já estamos usando o Cloud Hub 2 em alguns projetos. Maravilha. Acho que a grande maioria, né, das pessoas ainda utilizam o 1, né? E é uma questão de tempo para A estar decisão aparecendo é o 2 aí nos pagar. Isso. projetos, né? E aí, no Cloud Hub 2, a gente tem um conceito, né, novo, que é o Shared Spaces, e a gente tem aqui o Private Spaces, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, quando a gente vai fazer deploy de uma aplicação, e essa aplicação ela não precisa estar dentro de uma rede privada. Vou dar um exemplo. Se eu estou fazendo uma comunicação com o Salesforce, por exemplo, né? O Salesforce ele está na nuvem, né? Então não necessariamente eu preciso ali fazer isso dentro de uma rede privada, né? Eu não preciso estabelecer uma VPN com o Salesforce, né? Agora, se eu for conectar, por exemplo, com o SAP muitas vezes ele pode estar até executando dentro de uma nuvem, mas via de regra essa nuvem vai ser privada, né? E eu tenho que estabelecer uma VPN ou alguma coisa similar, né? Para que essa comunicação ela não seja pública. Então eu não posso fazer uma VPN, um Transit Gateway, em uma rede pública, né? Em um espaço compartilhado, né? Então a gente vai ver que a maioria dos projetos que a gente vai fazer em Enterprise, a gente geralmente vai trabalhar com Private Space, né? Uma outra característica também do Shared Space é que quando eu faço a publicação da minha aplicação, ele vai gerar uma URL ali que não vai estar o meu domínio, não vai estar o meu DNS, né, a minha empresa.com.br, né? Vai estar lá a Cloud Hub IO, né? Então, é muito comum em projetos de enterprise que eu queira colocar ali o meu domínio customizado, né? Quando a gente cria uma conta trial do Endpoint Platform, é muito comum a gente não se preocupar com VPN, com VPC, né? Então, no Cloud Hub 1, a gente já publicava ali sem se preocupar com isso. E no Cloud Hub 2 a gente consegue ter esse mesmo resultado através ali do Shared Space, tá? E a gente tem o Private Space, né? Como eu falei, no cenário Enterprise, ele é o que vai ser aplicado, tá? E aí o Private Space, ele vai ter a possibilidade da gente criar uma VPC dentro dele, ou seja, tudo que está dentro dele vai estar dentro de uma rede privada, né? E a gente tendo essa rede privada, a gente tem a possibilidade de criar essa comunicação segura com outros data centers. Então a gente pode colocar uma VPN, pode colocar a redundância dessa VPN, né? A gente pode também atachar um Transit Gateway, né? Então, se a gente tiver já um Transit Gateway ali no AWS, por exemplo, né, que já se comunica com outras redes, a gente consegue atachar,
o Transit Gateway aqui com a nossa rede privada, né, e conseguir fazer essa comunicação segura com outras redes, com outras nuvens. Então aqui a gente vai ter basicamente, né, um cluster ali de Kubernetes dedicado, né, a esse espaço privado, uma rede ali dedicada, né, e a gente também tem como colocar o domínio customizado, né, através ali do Dedicated Load Balancer com o Ingress, né. Então a gente tem todas essas possibilidades, né, através do Private Space. Para quem já conhece essa parte do Cloud Hub 1, vai ver que algumas coisas são muito similares, né. No Cloud Hub 1 a gente tinha um conceito de VPC, só que eu vou mostrar que é um pouquinho diferente, né. A gente já tinha o conceito de DLB, né, de Dedicated Load Balancer, de VPN, de Transit Gateway, né. E aí eu acho que isso vai ficar mais claro eu mostrando aqui para vocês, tá? Bom, vamos mostrar então, né. Então eu vou compartilhar aqui, o Cloud Hub, né. Então deixa, acho que já estava compartilhado, né, deixa eu compartilhar aqui novamente. Daniel, tá aparecendo aí o meu navegador com o Anypoint Platform, né? Tá, sim. Maravilha. Então para quem nunca tinha visto a plataforma, eu tô aqui no console de gerenciamento, né, e eu vou até o Runtime Manager. No Runtime Manager, eu posso visualizar as minhas aplicações que estão em execução. E aqui olha que interessante, eu tenho 3 aplicações que são na verdade iguais, só que elas estão sendo executadas em lugares diferentes, né. Inclusive se eu tivesse uma aplicação sendo executada on-premise, né, ou por exemplo num cluster de Runtime Fabric, né, que nem foi ali da apresentação anterior, apareceria aqui, né. Então eu tenho aqui uma aplicação sendo executada no shared space, eu tenho aqui que é Cloud Hub 2, né, eu tenho aqui a mesma aplicação sendo executada num espaço privado, né, no Cloud Hub 2, e eu tenho aqui a aplicação sendo executada no Cloud Hub 1, né. Então quando a gente vai acessar aqui a aplicação do Cloud Hub 1, né, essa aplicação, ela vai estar aqui, né, da maneira convencional, ela vai ser executada, né, ali dentro de uma máquina virtual, e já no Cloud Hub 2, isso aqui está sendo executado dentro de um container, né. Inclusive quando a gente faz o deploy aqui, a gente vê as mensagens de logs, ele falando ali Kubernetes, etc e tal, né. E Tem aí uma coisa que chama atenção, na hum, lista de aplicações, que, os nomes das aplicações são iguais, né. Até o Vitor, na apresentação dele, falou: "Olha, poxa, faz um nome de aplicação diferente aqui, né, no Code Builder". exato. E aí, essa possibilidade do nome ser igual, é até a superação de uma limitação que o Cloud Hub 1 tinha, né. Então, pelo fato de eu ter colocado eu coloquei esse demo traço, porque o Cloud Hub 1 não deixa, né, ter o nome igual, né, e a gente vai ver que isso era um grande problema, né. Então, como que faz quando a gente vai fazer o deploy de uma aplicação, né. Então a gente precisa dar um nome para ela, né, então eu vou chamar ela aqui de teste 1, né, eh teste 1, né. E aí eu tenho que escolher aqui o deployment target, né. Então tem aqui a opção, né, Cloud Hub, que é o Cloud Hub 1, tem aqui a opção Cloud Hub 2, né. E, quando eu escolho aqui a opção Cloud Hub 2, eu posso publicar isso num espaço, privado, né, ou eu posso publicar isso no shared space. Então eu vou subir aqui no shared space. Eu já tenho essa aplicação aqui publicada no Exchange. Inclusive esse é um ponto chave, né, quando a gente fala ali do DevOps. Então eu já selecionei aqui a aplicação. Deixa eu colocar aqui algumas propriedades nessa aplicação, deixa eu ver se está aqui na área de transferência, não está. Deixa eu pegar aqui de uma outra. Pegar aqui algumas
propriedades que a aplicação precisa. Ok, né? Eu vou aqui fazer o deploy, né? E aqui a aplicação ela já vai começar a subir, né? Voltando aqui em settings, a gente vai ver aqui que ele está indicando que está aplicando essa configuração, né? E alguns pontos interessantes, né? Aqui eu posso determinar o tamanho dessa aplicação, né? Então, é uma aplicação que vai utilizar 0.1 de vCore, vai utilizar 0.2, 0.5, vai utilizar 1, né? Então, o tamanho determina a capacidade de processamento que a aplicação tem. Inclusive, é uma novidade, né? No Cloud Hub 2 apareceu essa opção de 0.5. Antes o salto era muito grande, né? De 0.2 já ia para 1, né? Então agora a gente tem aqui uma opção intermediária. E A o gente tamanho vai da memória notar. também, né? Oi? E a memória também. Exato, Daniel. E a gente vai notar que a gente tem aqui até mais que o dobro de memória em relação ao Cloud Hub 1, né? Então isso aqui dá para a gente aqui mais possibilidades. A gente, ó, aqui ele falando Kubernetes, né? Aqui, inclusive, a gente tem a possibilidade de colocar mais réplicas, né, e tudo mais. E aparece essa opção nova aqui de Ingress, né? Essa opção aqui de Ingress, né, ela vai indicar aqui qual que é o URL da aplicação. Então, como eu estou usando aqui um shared space, essa aplicação ela não vai poder ter uma URL privada. Essa aplicação ela também não vai poder ter ali um domínio customizado. Então não vai poder ser aqui a minhaempresa.com.br/minha API, né? Então vai ser essa URL aqui que é bem estranha, diga-se de passagem, né? E lembra que eu comentei que o nome pode repetir, né? Então, como ele bota aqui, né, um código aqui, a gente não tem mais aquela questão, né, de que no mundo só poderia ter uma aplicação chamada teste 1, né? Então, se alguém no mundo tivesse a aplicação teste 1, a gente não podia criar. E a gente costumava colocar um prefixo, um sufixo, né? Então, isso não é mais problema, né? Ó, a aplicação ela já está aqui em execução, né? Então eu vou chamar ela aqui. É uma API REST aqui, né? E aqui ela tá retornando aqui uma informação, inclusive está falando aqui que não existe. Deixa eu ver se aqui era /v1, né? Não era /v1. /API mesmo. Não lembro se estava em português. Mas enfim, a gente sabe que esse é o tratamento de erro, né, da aplicação. Ele está, inclusive, aqui. Esse é um tratamento que a gente tem dentro da aplicação, e a aplicação ela está respondendo, né? E aí ela responde através aqui dessa URL, né? Então, isso aqui é o shared space, né? Então, não é nada assim muito diferente que a gente já não esteja acostumado, né? Para quem já conhece o Cloud Hub 1. E quando a gente vai pro, pro private space, né? Então vou chamar aqui teste 1, né? Teste 2, né? E aí eu vou colocar aqui o meu private space, né? Vou pegar a aplicação lá do Exchange, né? Vou publicar, né? Vou colocar aqui as propriedades, né? E mandar ver. E aí um ponto aqui que é interessante é que no Ingress aparecem algumas opções a mais, né? Então, ele coloca aqui o endereço público, mas eu tenho também um endereço privado. Então vamos imaginar que essa não é uma API que vai estar exposta para todo mundo. É uma API que eu vou utilizar somente dentro da rede. Então, eu tenho um endereço aqui privado. Ele coloca esse internal aqui no endereço, né? Então eu posso, se essa fosse uma API de sistema, por exemplo, uma API de experience poderia chamar ela, né? Ou um outro sistema dentro da rede poderia chamar ela, né? E eu posso colocar aqui a nível de API, né? O meu domínio customizado. Então eu já fiz aqui uma configuração de load balancer
E aí, eu tenho aqui um domínio que é api.kaizensolutions.uk, né? O K porque era mais barato ali, né? E eu comprei esse domínio aqui só para testar. Então, eu tenho como colocar aqui no começo da URL, né? Ou eu posso colocar também no final, né? Então, se eu quiser, por exemplo, que o começo seja, sei lá, dev, né, ponto .api, tudo mais, e a URL seja aqui, né? Eu poderia colocar aqui, né, api-dev, né? Então, olha como é que fica a URL, né? Então, ficou aqui api.dev, né, .api, o meu domínio, né, Kaizen Solutions UK, e o nome da minha aplicação, né? Então eu tenho essa opção, né, de colocar o meu endpoint aqui customizado. Eu vou até aplicar aqui, daqui a pouco ele sobe, né? Ele já tinha até subido, só que eu ainda não tinha colocado o endpoint privado, né? Desculpa, o endpoint customizado. Então eu vou até chamar aqui usando o endpoint padrão aqui que ele cria, né? O público, né? Nesse caso. Isso. Então ele executou aqui, né? A API respondeu, né? E ele fez através desse endpoint, que geralmente a gente costuma até excluir ele, né? A gente costuma deixar somente aqui o que tenha o nosso domínio customizado. Daqui a pouco ele aplica essa alteração que eu fiz, né? E a gente faz essa chamada aqui com o domínio customizado, né? E aí, a gente já está chegando aqui no final, né? O tempo aqui é bem curto. Algo que eu quero mostrar aqui para vocês é que a configuração disso é um pouco diferente. Então, quando a gente vai instalar o Mulisoft, a gente não usa mais no Cloud Hub 2.0 essa seção aqui de VPC. Esse é um menu exclusivo do Cloud Hub 1, né? A gente não usa mais esse menu de VPN, do Cloud Hub 1, nem o Transit Gateway, né? E nem o Load Balancer aqui. Tudo está dentro da seção de Private Space. Então aqui a gente cria um Private Space, né? E todo o restante está dentro do Private Space, né? Então aqui dentro eu tenho a minha VPC, né? Então quando eu crio o Private Space, a primeira coisa que eu tenho que colocar é a minha rede. As VPNs eu crio em connections, então eu posso criar tanto VPN quanto Transit Gateway, né? E inclusive o meu load balancer ele está aqui, né? Então aqui eu coloco a configuração aqui do meu certificado TLS, né? E aí essa configuração estando aqui me possibilita eu ir lá na aplicação, né? E ter, né, a possibilidade de selecionar ele aqui no Ingress, né? Eu vou até inclusive fazer uma chamada aqui por esse endpoint, né? E aí ele me respondeu, né? Então, né, isso aqui é uma visão aqui um pouco de como é o Cloud Hub 2. E aí, para encerrar, né, quero destacar que existe um link, né, que vocês podem ver as features que existem em um e não existem no outro, né? Então existe, por exemplo, a persistente VM Queues. Não tem no Cloud Hub 1, somente no 2. Então, quando você for instalar o Muli, avalie se tem alguma feature ali que é Ao contrário. impeditiva, né? E aí, se for ali uma feature impeditiva, né? Você tem a opção ainda de utilizar um, mas sempre considere, né? Já de início usar o 2, porque é uma questão de tempo, né? Para que o 2 ali tenha mais features, né? E muito possivelmente, né? Pode ser que um em algum momento seja descontinuado e tudo mais, né? Então, nesse link aqui, vocês podem ver todas as features que tem em um, tem outro. Então, aqui na apresentação eu destaco, né? E para fechar, né, quando a gente faz aqui o DevOps, né, a gente tem um passo a mais, né? Então, a gente faz aqui o MVN Clean Package, a gente gera aqui o jar, só que ao invés da gente ir lá e já fazer a publicação no Runtime Manager, a gente agora precisa fazer a publicação no Exchange do jar, né? E aí, quando a gente vai fazer
o deploy no Runtime Manager, o Runtime Manager pega lá do Exchange esse jar. Até uma vantagem interessante, porque até fica mais rápido essa etapa aqui, porque não tem mais o upload. Ele só vai ali pegar o que já está no Exchange. Bom, gente, o tempo é curto. Legal. Aqui era para dar uma visão geral. Se tiverem questões no chat, a gente vai respondendo, né? Ou me procurem Muito no bom. LinkedIn depois. E é isso. Muito bom, Renatão. Legal. A Lisa está falando aqui que um ponto interessante é que podemos configurar regras de inbound e outbound, por exemplo. Exato, bem observado, né? Dentro do Private Space, né? A gente tem essa possibilidade. Antes, no Cloud Hub 1 eram só regras de inbound, no 2 a gente tem a possibilidade de regras de outbound também. Maravilha. Então acho que Excelente. é isso. Mais alguma coisa aí no chat, Daniel? Não, não tem nada, não. Bom, Então, 6h15 a gente está de volta aqui com a apresentação. Aliás, o tempo de networking. Espero vocês lá, então. perfeito. Agradeço aí a presença de todos. Grande abraço. Parabéns, Renatão. Valeu. Até Obrigado. mais, galera.